Respondendo questões. Pergunta 1. O álcool traz apenas malefícios ou existe alguma recomendação de uso moderado nas bebidas alcoólicas? Resposta. Sendo as bebidas alcoólicas feitas com os frutos da vinha ou com os cereais tirados da terra, ou também destiladas utilizando-se de outros vegetais e métodos para sua fabricação, pensam os homens terem feito grande progresso na invenção de tais bebidas, mas a finalidade das mesmas é o entorpecimento ou a alteração dos sentidos, tornando a vida ainda mais ilusória, como se a matéria já não fosse impermanente o suficiente para que os apegados a ela se desviem dos ideais superiores. Não estou dizendo que devem odiar a matéria, já esclareci acerca disso uma vez, mas voltemos ao álcool. Como já disse, não há nenhuma vantagem em entorpecer ainda mais os sentidos e mais lógico é achar que bebidas fermentadas a longo prazo são mais benéficas que sucos frescos e água. Ora, não nos enganemos, os criadores do álcool não o criaram pensando na saúde e o uso moderado de tais substâncias apenas entorpece menos, trazendo raros benefícios, porém atraindo alguns obsessores. Acho melhor que não corram esse risco. O vinho, por exemplo, traz algumas propriedades benéficas da uva, mas só algumas. A uva, porém, sendo consumida in natura, tem muito mais a oferecer. Isto também se aplica aos materiais utilizados em outros tipos de bebidas. Quaria. Pergunta 2. Gostaríamos do esclarecimento a respeito do consumo de carne, sendo ela bovina, suína, sendo carne de peixes ou outras. Devemos consumi-las ou não? Resposta. Se as perguntas são a respeito do espírito, elas exigem respostas espirituais, mas essa pergunta é bem material, ainda que o espírito também seja influenciado pelos mais apegados à matéria. Mesmo assim, essa resposta é bem material, então responderei com base nas leis da natureza. O leão que está na selva tem seu corpo feito para consumir carne. Ou você imagina um leão pastando, mas ele não é considerado um assassino. Mas também o leão não mata muitos animais só para vender a carne, se enriquecendo com a venda. Por outro lado, não é possível imaginar um cavalo que coma churrasco ou frango assado, por exemplo, porque o Criador junto com Jesus e seus colaboradores não projetaram os bovinos para comerem carne. E no caso das pessoas, como fica? Bom, o sistema digestivo começa pela dentição, só aí a natureza já dá uma ótima informação, porque as pessoas conservam na boca muitos dentes feitos para despedaçar os vegetais e só 4 caninos que perfuram e rasgam a carne que é consumida. Se esses dentes ainda estão aí, devem ter alguma utilidade. A natureza não comete erros como as pessoas, porque foi criada pelo grande Espírito. As pessoas, para acertarem, devem se aproximar mais da natureza e, sinceramente, o maior problema é que o prato de saladas é menor que o prato onde se colocam as carnes. Se baseando na dentição das pessoas, deveria ser o contrário. E também há outra questão. A dos matadouros que maltratam muitos animais e o desmatamento que é feito principalmente por causa da criação de gado. A natureza biológica não proíbe o consumo da carne, mas mostra que deve ser mínimo e, sinceramente, os vegetais e os cereais oferecem muito mais saúde, enquanto a carne não oferece muitos benefícios e, se forem gordurosas, dão mais prejuízo do que benefício. Como eu já disse, não é proibido, mas como especialmente no Brasil existem variedades de vegetais e cereais, o uso de carne não é assim tão necessário, mas existem algumas pessoas tão fracas que ainda não podem deixar o consumo de carne, mas essas pessoas são raras. A grande maioria não vai ficar doente se a carne faltar no prato, fica a critério de cada um, mas é preciso pensar na preservação da natureza e consumir menos carne e desmatar bem menos. Quanto ao ovo e ao leite, esses não oferecem prejuízos quando consumidos corretamente. Ovo cozido é um dos alimentos mais saudáveis e o leite quando não industrializado, e quando o bezerrinho não é privado da mãe só para que sobre mais leite para as pessoas, não há nenhum mal em consumir o que sobra. E o ovo não fertilizado pelo galo vai se perder mesmo, então não faz mal comer. Então sejam sensatos na hora de se alimentarem, pois Hitler era vegetariano, mas tinha sede de sangue, então comer ou não comer carne não garante o rótulo de mais ou menos elevação, desde que não seja um vício. Fiquem bem. Potiguara.